Olá, eu sou a Mônica Primeira, estudante de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, e esse é mais um episódio do Ginecologicamente Falando, um podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Temos como objetivo abordar temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e no dia a dia da saúde feminina, trazendo conteúdo semanal de qualidade de uma forma simples e divertida. No episódio de hoje, vamos abordar sobre as alterações que ocorrem na pele da mulher durante e após a gestação. Toda gestante tem muitas dúvidas que acercam sua gestação e seu bebê. Como vai ser seu parto? Vai ser menina? O meu corpo como vai ficar? Dentre essas múltiplas dúvidas, as que abordam a pele, cabelo, estrias, entre outros eventos dermatológicos, sempre têm uma relevância imensa no imaginário feminino. O que vai acontecer com a minha pele? Vou manchar o rosto? Posso usar creme hidratante? E as estrias? Tenho queloide, como vai ficar a minha cicatriz? Posso pintar cabelo? Como faço a depilação? Ufa, são dúvidas que não acabam mais. E claro que uma consulta com o dermatologista sempre é interessante nessa fase. Mas para dar umas dicas e explicar os mais frequentes acontecimentos dessa fase, o Ginecologicamente Falando foi buscar a ajuda de uma super especialista, a doutora Ana Madri, médica dermatologista, graduada em Medicina pela Universidade Católica de Pelotas, título de especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Trata de doenças de pele, cabelos, atua na dermatologia clínica, cirúrgica e estética. Boa noite, doutora Ana. Seja bem-vinda ao GF. Estamos muito felizes do seu aceite em conversar conosco sobre esse tema tão importante. Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui nesse projeto, desse podcast do Ginecologicamente Falando, em especial ao Dr. Guilherme Bica, pelo convite, e poder dividir com vocês um pouco do meu conhecimento, minha experiência sobre o comportamento da pele no período da gestação. Eu desejo que seja um bate-papo gostoso, leve e produtivo para todos. Muito bem, então vamos começar o nosso bate-papo. Doutora Ana, quase a totalidade das mulheres, nesse período, sofre com uma ou mais alterações dermatológicas, que, mesmo fisiológicas, não minimizam o desconforto sentido pelas gestantes, e muitas vezes culminando em transtornos, ansiedades. Por que ocorrem tantas mudanças dermatológicas na gestação? Então, nós sabemos que a gestação é um momento muito especial, né, na vida das mulheres, e durante esse período o corpo feminino se submete a diversas alterações hormonais, metabólicas e imunológicas, que influenciam todos os órgãos. E na pele, esse estado gravídico provoca modificações normais fisiológicas, bem como doenças dermatológicas específicas deste período. É obrigação, então, do dermatologista saber reconhecer todas essas alterações, pois várias delas, como tu disseste, apresentam um curso inquietante, um desconforto, podendo prejudicar o desenrolar da gestação. Perfeito. A hiperpigmentação é uma delas, né? É verdade que a gestante fica mais suscetível a manchas e aumentos nos sinais? É verdade. O aumento da pigmentação é comum nesse período e ele aparece logo no início da gestação, podendo acometer 90% das gestantes, sendo mais pronunciado nas mulheres negras. Essa hiperpigmentação, ela decorre do aumento do número de melanócitos e a maior suscetibilidade a estímulos hormonais. Aqui nós temos presente a ação do hormônio estimulante de melanócito, do estrogênio e da progesterona, e todos esses promovem efeitos estimulantes na melanogênese, que é a formação da melanina que dá o pigmento escuro na nossa pele, o pigmento acastanhado. Daí se explica por que ocorre a hiperpigmentação e por que ela pode estar potencializada na gestação. Perfeito. E doutora Ana, o escurecimento do mamilo, axila, faz parte desse processo? Ele tende a desaparecer no pós-parto? Sim, a hipercromia que a gente fala do mamilo, da axila, né, pitostaxis, fazem parte da hiperpigmentação, são as áreas mais comumente acometidas, além também nós podemos citar da linha alba abdominal, também podemos ter o melasma, que são aquelas manchas marrons que podem ocorrer no rosto, e as efélides ou sardas. Também as cicatrizes podem ficar mais escuras e os sinais que nós já temos também podem ficar um pouquinho mais escuros. E sim, alguns desses estados de hiperpigmentação podem ser revertidos sim no pós-parto. Muito bem. E aquela linha escura que se forma até o umbigo, o que é aquilo? Ela desaparece também?
Então, essa linha que nós temos no abdômen é a chamada linha alba, e na gestação ela passa a ser chamada de linha negra, justamente porque ela fica mais escura que a cor da nossa pele. E alguns estudos mencionam que essa é a hiperpigmentação mais frequente da gravidez. E após parto, o escurecimento dessa linha é revertido também pelas alterações hormonais que vão ocorrer, então ela volta a ser clarinha como ela era. Ah, perfeito. E doutora, o que é o melasma? Ele é frequente? Ele tem prevenção ou tratamento? O que pode ser feito para não ter melasma? Então, o melasma é muito frequente, né? É muito falado, tanto na gestação quanto fora desse período, né? É um distúrbio da melanogênese, que é a formação da melanina. É descrito que ele pode ocorrer na face em 50% a 70% das gestantes. A gente tem mulheres que já têm melasma antes da gestação, tem mulheres que abrem esse quadro na gestação e tem mulheres que isso vai ocorrer depois da gestação. E eles caracterizam por ter essas manchas que podem variar desde um marrom claro a um marrom escuro na face, principalmente na região das bochechas, na testa, acima dos lábios e no dorso do nariz. A causa dele ainda é obscura, mas nós sabemos que é multifatorial, que pode envolver vários fatores além da gravidez, que são importantes a gente citar aqui, como anticoncepcionais, fatores étnicos, genéticos, a exposição à luz solar, entre outros. E, como eu já disse, em alguns casos ele pode desaparecer após o parto. A gente sabe que em torno de 30% ele vai persistir após o parto, e alguns vão desaparecer, mas vão reaparecer em gestações futuras. E nós sabemos que é uma doença que não tem cura, ele traz um dano estético importante na autoestima da mulher, mas ele tem tratamento e tem controle, e sem dúvida a melhor maneira de prevenir o melasma e evitar também a sua piora é o uso regular de filtro solar. De uma forma geral, a base do tratamento vai consistir em usar a fotoproteção tanto de forma tópica e oral, e os clareadores em concentrações variadas, né, os clareadores tópicos. E aqui eu queria fazer uma ressalva de que durante a gestação, o tratamento do melasma, ele requer bastante atenção aos ativos que são permitidos conforme o período da gestação da paciente, e cada paciente deve ser avaliada individualmente, e muitas vezes esse tratamento, se for mais seguro, deve ser deixado para o pós-parto ou para após o término da amamentação. Muito bem. Então, aproveitando essa última fala, como é que se escolhe um protetor solar estando grávida? E é verdade que as gestantes se bronzeiam mais? Então, essa é uma questão muito importante. Se as gestantes se bronzeiam mais, é uma verdade, como a gente já falou antes, pelo estado pró-hipercromias. A gravidez é um estado que propicia que a mulher manche mais, que ela pigmente mais. Então, por isso, a gente pode dizer que ela está mais propensa a se bronzear mais, e é até recomendado que ela não se bronzeie tanto pela sequela das manchas que podem ficar e também pelos danos que nós já conhecemos que o sol causa para todas as pessoas estando gestantes ou não. Quanto aos filtros solares, na gestação, nós devemos optar pelos filtros solares físicos e sempre com FPS superior a 50. Podemos dizer que o filtro solar físico faz uma proteção por fora da pele, visto que ele é composto por moléculas de dióxido de zinco que ficam sobre a pele sem penetrar na pele, sem que a pele absorva essas partículas. Então, com essa cobertura, os raios solares vão atingir a superfície da pele e vão ser refletidos da superfície cutânea. E isso é a maneira mais segura de fotoproteção, pois a gestante não absorve as partículas do filtro solar. Os filtros solares que têm a capacidade de ser absorvidos pela pele e fazerem a fotoproteção são os chamados filtros solares químicos. Esses não devem ser usados na gestação. E hoje a gente já tem no mercado diversas opções de filtros solares físicos com diversas qualidades cosméticas, com cor, sem cor, mais seco, menos seco. Dá para escolher aí uma gama enorme, o leque é gigante, com segurança para gestante. Muito bem. E um grande medo de todas as gestantes são as estrias. Então eu queria saber por que elas acontecem. Existem mulheres que são mais suscetíveis e as mais jovens ou de pele clara, tem alguma diferenciação? Então, as estrias elas ocorrem em 90% das gestantes, em geral no segundo trimestre da gestação,
né, que é aquele período que ocorre um aumento mais significativo do diâmetro abdominal, e elas vão surgir como lesões lineares, rosadas e até arroxeadas, ocorrem principalmente no abdômen, nas mamas, nos glúteos, nos braços e nas coxas. E elas são nada mais que o rompimento de fibras elásticas da pele. São mais comuns, sim, nas mulheres brancas, nas mais jovens e mulheres com bebês maiores e também naquelas mulheres que têm uma massa corporal um pouquinho maior. Alguns fatores participam da etiologia das estrias, como a predisposição genética, a questão hormonal, ganho de peso durante a gestação, mas a principal causa ainda assim é obscura. Alguns tratamentos tópicos e preventivos, como o óleo de amêndoa doce, creme com vitamina E, a manteiga de karité, que a gente, né, vê bastante uso, aloe vera e outros costumam ser prescritos, mas a gente não tem uma comprovação científica da eficácia desses ativos. O que a gente sabe é que há um estiramento abrupto, em alguns casos, né, da pele e há o rompimento dessas fibras elásticas, e são as estrias que nós vemos. Muito bem. E tem como prevenir as estrias? Tem o que fazer com elas? Quais são as opções do tratamento no pós-parto? Na prática, o que mais ajuda na prevenção das estrias na gestação é a manutenção do peso na gravidez e a hidratação da pele corporal. No pós-parto, há diversas opções de tratamento disponíveis, como lasers, peelings, microagulhamento, e a escolha do que será feita do tratamento deve ser avaliada individualmente com cada paciente, avaliando o momento e as características das lesões e o tipo da pele da paciente. Muito bem. E, doutora Ana, cremes de hidratação para o rosto durante a gestação. Quais os cuidados na hora de escolher? Nós devemos manter a pele do rosto sempre hidratada. Durante a gestação, nós podemos escolher cremes propícios para esse momento e já há diversas opções no mercado cosmético para isso. Alguns ativos como ácido hialurônico, ácidos graxos essenciais, o pantenol e outros mostraram-se bastante seguros e adequados a esse período. Mas eu aproveito para lembrar que cada caso é um caso e tudo deve ser avaliado pelo dermatologista com a gestante, assim como a participação do ginecologista também, para que não seja feito o uso de nenhum dermocosmético inadequado a esse período. Perfeito. É sempre bom lembrar de ter a avaliação dos médicos especialistas, né? Sim, em conjunto. A próxima pergunta é verdade que os cabelos e as unhas podem ficar mais forte enquanto as mulheres estão grávidas? Então, durante a gestação ocorre uma alteração importante no ciclo normal do crescimento do pelo e observa-se um aumento dos folículos pilosos na fase de crescimento e ocorre uma diminuição da fase de repouso. E aí a gente pode explicar por que os cabelos ficam mais espessos durante a gestação, principalmente a partir do segundo trimestre. As unhas também apresentam um crescimento levemente acelerado. E aí a gente vê muito no consultório, né, as mulheres felizes, que as unhas estão ótimas, que os cabelos estão cheios e maravilhosos durante toda a gestação. Algumas mulheres até têm isso de uma forma bem exacerbada, que daí nós podemos citar alguns casos de hirsutismo, né, durante a gestação, e tudo isso é explicado pelo estímulo dos hormônios ovarianos e adrenais, e aproximadamente em torno do sexto mês pós-parto, essa configuração muda novamente. Entendi, muito interessante. Aproveitando que estamos falando de cabelo, muitas pacientes se queixam da queda de cabelo após o nascimento. Há algo a se fazer nessa fase? Então, é exatamente aí nesse período de 3 a 6 meses do pós-parto que a configuração começa a mudar com a influência dos hormônios e o ciclo capilar muda novamente. E aí a gente tem uma queda bem grande, né, dos cabelos. E a gente vê as nutrizes chegando no consultório desesperadas que vão ficar carecas. Ninguém vai ficar careca pelo parto. O nome disso é um eflúvio telógeno, ele é bem comum em torno do quinto mês pós-parto, e é nada mais do que uma queda acentuada, uma aceleração da saída da fase de repouso, e por isso tem uma queda grande de cabelo. E não é preciso fazer nada, simplesmente aguardar, até porque tem que ver as pacientes que estão, né, amamentando ou não. Se estiver amamentando, é só aguardar. Isso vai passar, isso é temporário, é ter um pouquinho de paciência e esperar. E o cabelo vai ficar normal, ninguém vai ficar careca no pós-parto. Perfeito. E eu queria saber se é verdade que a gestante tem mais espinha. Então,
A gente tem alguns estudos, né, que demonstram que há um aumento da atividade das glândulas sebáceas, sim, durante a gestação, mas isso não é uma unanimidade. Isso é a quantidade de estrógeno circulante é benéfica para algumas mulheres, enquanto para outras nem tanto e pode sim desencadear acne, e daí a gente vê esse relato do aumento da oleosidade e da acne na gestação. O aumento de pelos no rosto também pode ocorrer dessa mesma forma, como eu também já falei anteriormente. E isso não é válido para todas, isso pode variar, mas sim, pode ocorrer. Perfeito. E gestante, pode fazer botox, peeling? Infelizmente, não. Porque nós não temos estudos que comprovem a segurança desses procedimentos na gestação. Perfeito. Existem cosméticos que devem ser evitados durante a gestação e durante o puerpério? Sim, de uma forma geral, nós devemos evitar ativos cosméticos que não tenham estudos seguros, né, para o uso na gestação e no período da amamentação, ou aqueles que nós já temos uma comprovação de que eles são prejudiciais ao bebê, né, e à gestante. Alguns cremes anti-rugas à base de retinol são um exemplo de produtos que devem ser evitados, produtos também com peróxido de benzoíla, algumas tinturas para cabelo, clareadores com hidroquinona, parabenos, entre outros, para citar alguns aqui. Muito bem. E, doutora Ana, por que que as gestantes sentem tanto prurido? Tem algo que possa ser feito para diminuir esse desconforto? As coceiras comumente referidas na gestação devem-se às alterações hormonais que ocorrem com a mulher nesse período, ao longo de toda a gravidez, e também ao estiramento da pele devido ao ganho de peso do bebê e da mãe. Apesar de ser uma queixa muito comum, é sem dúvida um grande desconforto na vida da gestante, mas não acarretam maiores riscos e o desconforto pode ser atenuado com o uso de cremes hidratantes e anti-histamínicos adequados e seguros, né, vistos tanto com dermatologista quanto com ginecologista, levando em conta o período da gestação. Muito bem. E existem os vasinhos que aparecem, umas pequenas aranhas que aparecem na gestação. Elas precisam ser tratadas ou desaparecem depois? Então, esses vasinhos podem ser chamados de hemangiomas estelares ou angioma spider, e são finos capilares que surgem por aumento da pressão capilar e costumam sim desaparecer após o parto, podendo ser reincidente em outras gestações. Durante a gestação não é preciso tratar, só observar e esperar passar esse período que ele deve desaparecer. Deu para perceber que durante a gestação muitas coisas acontecem, mas tendo calma, elas passam. Exato, então é o que eu costumo dizer para as pacientes, é um momento especial, aproveita, algumas coisas vão passar, vão reverter e depois a gente pode voltar a se cuidar como antes. Perfeito. E um medo que as pacientes que já necessitaram de cesárea ou até aquelas que precisam da episiotomia é referente à ocorrência de queloide. Existe alguma maneira de prever que ele possa acontecer? Quais as pacientes que são mais predispostas ao queloide? O que fazer para prevenir? E no caso de mesmo assim ele estiver acontecendo, o que é possível fazer para tratar? Então, não tem como a gente prever a formação das cicatrizes hipertróficas ou queloidianas, né? As mulheres negras são sim mais predispostas a cicatrizes queloidianas. E após a ocorrência desse tipo de cicatriz, ou queloidiana ou hipertrófica, uma infinidade de tratamentos que nós podemos fazer, avaliar para fazer no pós-parto, como laser, infiltração local de corticosteroide, microagulhamento e outros. Mas isso é algo que sim que vai ter que ser avaliado médico, paciente e o tipo da cicatriz que ficou. Mas realmente como prevenir, adivinhar se vai acontecer, a gente infelizmente não tem como saber. Muito bem, doutora Ana, eu fiquei fascinada por todas essas informações, mas o nosso tempo vai terminando. Então, para encerrar, gostaria que a senhora desse dicas para nossas gestantes e puérperas para seus cuidados de saúde dermatológica no momento mais importante da vida delas, que é o da maternidade. Então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E o que eu digo, né, vou repetir aqui o que eu costumo falar para as minhas pacientes, que eu falei um pouquinho já, que é para elas curtirem esse momento, que é único, que é mágico, na vida das mulheres, para elas se cuidarem, é claro, mas que o que não puder ser feito durante esse momento, que depois vai poder voltar a ser feito no devido tempo. E não deixem de viver na plenitude a gestação.
E algumas dicas práticas para o dia a dia, que valem para a gestação e também para quando não estivermos na gestação, para as gestantes não fumarem, não beberem, manterem uma dieta equilibrada, praticarem alguma atividade física recomendada e com orientação e, acima de tudo, dormirem bem durante a gestação, porque depois vai faltar sono de qualidade por algum período. Que simplifiquem a rotina de beleza usando apenas os produtos mais essenciais e necessários, que consultem sempre o seu médico ginecologista e o dermatologista, que não hesitem em nos perguntar. A gestante não tem obrigação de saber nada. Para isso que nós, profissionais, estamos aqui, para evitarem todos os tratamentos com colorações, com unhas postiças, né, essas químicas todas, e terem alguma precaução no uso também de maquiagens. E o principal, consultem sempre seus médicos, porque o que é bom para uma amiga, para uma irmã, talvez não seja o adequado para você. Perfeito. Mais uma vez, em nome da equipe do Ginecologicamente Falando, quero lhe agradecer em dispor do teu tempo para aumentar o nosso conhecimento. Então, muito obrigada, doutora Ana, por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço mais uma vez, espero que todos gostem e aproveitem. Pessoal, me despeço também, vejo vocês na próxima semana e não esqueçam de compartilhar nossos episódios com suas amigas, principalmente as gestantes.